Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desde o início do governo Lula, a Petrobras foi privatizada, não por uma empresa ou algum empresário. Foi privatizada numa forma inovadora para servir os interesses do partido que ocupa o Palácio do Planalto há 12 anos. As notícias recentemente veiculadas começam a esclarecer o desastre que a administração do período petista representa para uma empresa cuja história se confunde com a história do Brasil. Mais do que isso, a história da Petrobras se confunde com a história do Brasil em desenvolvimento. O uso que tem sido feito da Petrobras. Vejamos algumas medidas que colaboraram para o desastre da administração da maior e mais importante empresa do Brasil. Dados os desmandos, que os desmandos foram muitos e a escassez do nosso tempo, vamos nos ater apenas às mais evidentes. É usada como instrumento econômico. A empresa também vem sendo usada como instrumento de política econômica para o controle da inflação. A evolução do câmbio e dos custos não está considerada na política de reajustes autorizados pelo governo. A empresa amarga perdas expressivas na sua receita corrente. Como se deseja cumprir o programa de investimentos, e todos queremos que ele seja cumprido, o único caminho tem sido o endividamento. O resultado foi o aumento exponencial do endividamento. Entre 2007 e 2013, a dívida da Petrobras passou de 39 bilhões para 268 bilhões. Ou seja, a dívida da Petrobras aumentou 6 vezes em um período de apenas 6 anos. Essa deterioração contribui para o rebaixamento da nota da Petrobras pela agência de risco Standard & Poor's. É usada como instrumento de política industrial. A Petrobras vem sendo usada como instrumento da política industrial através da obrigatoriedade de um conteúdo local mínimo. Faz parte da história da Petrobras um íntimo relacionamento com a nossa indústria, inclusive fomentando a qualificação de empresas de todos os tamanhos e mão de obra. Mas o amadorismo com que isso vem sendo feito ameaça as condições produtivas da empresa, garantias mínimas de segurança a seus funcionários e ao meio ambiente e impõe custos que a empresa não deveria arcar. Só para exemplificar, o navio petroleiro João Cândido, encomendado pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul, foi inaugurado em maio de 2010, mas voltou ao estaleiro devido a erros de projetos e só entrou em operação em maio de 2012, com 2 anos de atraso. É usada como moeda de barganha política. A política de intervenção desviou o foco da empresa, que deixou de ser a busca da eficiência e lucratividade. A empresa foi usada como moeda de barganha política por meio do loteamento de suas diretorias entre partidos da base aliada e da aprovação de projetos sem racionalidade empresarial. A troca do modelo de concessões para o modelo de partilha. Após a descoberta do pré-sal, o governo jogou no lixo o modelo de concessões e criou o modelo de partilha. Não sei se foi mais uma jogada de marketing para dizer que tudo o que foi feito antes no Brasil estava errado, ou se havia uma grande armação em gestação. Do ponto de vista prático, incluindo a obrigatoriedade da Petrobras atuar como operadora e deter no mínimo 30% de participação no consórcio vencedor, a empresa fica ainda mais atolada na intervenção governamental.
Se liberada para seguir a sua ação empresarial, ela não teria os 30% por determinação legal. Ela os teria porque tem competência para tanto e porque outras empresas de portes viam na associação à Petrobras um ativo. A compra de Pasadena. No mesmo sentido, eu gostaria de lembrar que o episódio de Pasadena não é apenas um mau negócio, não é apenas um caso de fraude. Esse caso destrói a credibilidade da Petrobras. A aquisição da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos fez a Petrobras desembolsar um total de 1,180 bilhões em 2 etapas para comprar essa refinaria. A ex-sócia havia comprado o ativo por 42,5 milhões de dólares e auferiu uma valorização de 2.700%. Este é um dos ativos que faz parte do plano de desinvestimento da empresa e, até o momento, a melhor oferta foi de 180 milhões de dólares. Mas, neste caso, ainda queremos saber os reais motivos que moveram a empresa e seu conselho de administração. A refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. O projeto da refinaria Abreu Lima é um caso mais delicado, ainda de ingerência política na empresa. A dobradinha com Hugo Chávez levou o ex-presidente Lula a aceitar fazer uma refinaria para petróleo pesado venezuelano por 2,3 bilhões, pagando 60% do investimento. Até hoje, nada indica que fosse um bom negócio para o Brasil. E a Petrobras mais instigava o sonho de uma América bolivariana tão caro ao populismo latino. Já se passaram alguns anos e a PDVSA fugiu do negócio. Maduro fez ouvidos de mercador quando cobrado e a Petrobras teve que mudar o foco da refinaria. Nessa mudança, a capacidade de refino avançou em 15% e o preço foi multiplicado por 9 vezes até agora. O prazo de conclusão foi de 2010 para 2015, podendo atrasar mais ainda. Outros problemas, refinarias no Maranhão, no Ceará e no Rio de Janeiro. Os problemas não param aí. Falta uma política para as refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 no Maranhão e no Ceará. O Estado brasileiro precisa investir nessas regiões, mas quando o investimento não se sustenta, ele se transforma em um elefante branco que toda a sociedade é chamada a sustentar. O Congresso precisa discutir se este é o caminho. O mesmo vale para a Compeg. Ao que parece, o projeto original naufragou e o governo não quer admitir. A entrada em operação do primeiro trem de refino estava previsto inicialmente para 2011 e foi adiada para 2016. Equipamentos comprados e entregues esperam no Porto do Rio para serem transportados para o local da obra, uma vez que nem o porto, nem a estrada que daria apoio logístico à construção estão concluídos. Mas novas denúncias já emergem em operações da Petrobras Biocombustíveis, num formato até semelhante com a compra de parcela de refinarias por preços que não parecem condizentes, segundo relata o TCU. A destruição não foi pequena. As metas de produção. Desde 2003, que as metas de produção do petróleo não são cumpridas. A estagnação da produção é notória. Mesmo com forte aumento da produção nos campos do pré-sal, a produção total da empresa continua estagnada. A produção de petróleo da Petrobras no pré-sal vem aumentando desde o início da produção em setembro de 2010. Em janeiro de 2014, a produção alcançou 358,8 mil barris dia, devendo a significativa exploração e desenvolvimento e a alta produtividade dos poços. Mas a produção de petróleo da Petrobras na Bacia de Campos vem caindo de forma sistemática desde o início de 2011. Em janeiro de 2011,
A produção na Bacia de Campos representava 84% do total. Em janeiro de 2014, a representatividade havia caído para 76%, devido à significativa taxa de maturação dos postos e paradas para manutenção das plataformas. Os aumentos de custos e atrasos na conclusão de projetos refletem-se no aumento da importação de gasolina. Em 2013, o volume de importações da gasolina cresceu 470% com relação ao volume importado em 2010. Por conta da falta de capacidade de refino e do aumento da demanda devido ao subsídio dado à gasolina e ao aumento da frota automotiva, incentivada, como os senhores sabem, pelas seguidas isenções de IPI. A perda estimada com a importação de gasolina e diesel entre 2003 e 2013 é de aproximadamente 10 bilhões, sendo 3 bilhões referentes à importação de gasolina e 7 bilhões referentes ao diesel. Com todos esses contratempos, a empresa perdeu 34% do seu valor na Bolsa em apenas um ano. A empresa valia 254,8 bilhões ao final de 2012 e hoje vale 184 bilhões em 2013. O papel do Congresso. Não resta alternativa. O Congresso tem que assumir o resgate da Petrobras, mudando a forma e a postura do governo como seu acionista controlador. É preciso retomar o foco no lucro e na eficiência. É preciso ter uma política de realismo tarifário. É preciso fomentar a indústria, mas isso não pode ser feito à custa da saúde financeira da empresa. O problema da Petrobras não é problema apenas da empresa, é um problema do país, é um problema de todos os brasileiros. O governo precisa vê-la como ela é, uma das empresas mais importantes para o desenvolvimento do país, não como tem feito. O governo tem usado a Petrobras como um instrumento de barganha política para atender às demandas da sua base aliada. Temos que saber quem são os culpados. Esta não pode ser uma disputa entre oposição e situação. O problema é de extrema gravidade e temos que apurar as responsabilidades. Até agora, o que sabemos é que a culpa é, sim, daqueles que faziam parte do Conselho da Administração e que autorizou a compra desastrosa da refinaria de Pasadena. Eles que assumam a culpa, esta e todas as outras que foram aqui citadas. Muito obrigada, senhor presidente.